Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil. Pessoal, antes de começar o vídeo, vou pedir que vocês, por favor, se inscrevam no canal, certo? Deixem o seu like, ative o sino para receber notificação sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Você se inscrevendo no canal vai estar me ajudando bastante, certo? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui a respeito da saída do Zubeldia e também da chegada do novo treinador do São Paulo, o Hernan Crespo, certo? Ontem eu trouxe um vídeo para vocês onde eu obtinha justamente essa informação, né? O Zubeldia, ele chamou a diretoria do São Paulo para conversar amigavelmente, né? E partindo dele, né, o desejo de sair do São Paulo, né? Acho que ele vinha sofrendo muita pressão dentro do clube, né? Não vinha conseguindo obter os resultados positivos, né? E ele acabou optando em conversar amigavelmente com a diretoria e sair do clube. Nós vamos ver aí também o que alguns comentaristas, né, do Jogo Aberto, tanto a Renata Fã, o Cicinho, o Marco Aurélio Cunha, né, o Sgarbi, eles vão estar falando a respeito disso, né? Tanto da saída do Zubeldia como a chegada também do Crespo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Boa tarde para você, João Pedro. Indignado, feliz, aliviado, São Paulo agiu bem, mal ao demitir Luiz Zubeldia? Tudo bem, Rê? Beijão pra você, meus amiguinhos também aqui no estúdio, toda a galera que nos acompanha de casa. Eu nunca vou ficar feliz com saída de treinador, né? Nunca feliz não, mas... Não, eu digo assim, a saída de um treinador mostra que o trabalho não tava dando certo. Nunca vai ser um negócio, nossa, saiu. Só que tava na hora, não tinha o que fazer. E a atitude do Zubeldia, a atitude dele de pedir pra sair, como tá sendo noticiado, que ele pediu pra sair depois do jogo contra o Vasco, mostra muito bem que ele foi correto aí. Não, que foi correto, cara. Essa decisão tinha que partir da diretoria. Se partiu do Zubeldia, mostra que ele foi coerente na história, foi correto. Você logo vai saber todos os bastidores, você sabe disso, não é? Chegam as informações. Ronaldão, eu imagino que você tá muito triste que o São Paulo perdeu o treinador. São Paulo perdeu o treinador e gente escorregando no Mundial. A gente já viu esse filme, né, Bebedo? Beluquinha. Mandar um abraço pro pessoal do Mundo Novo aí, Gidenal, Jader aí, que torceram pro Palmeiras também. Mas não vai. E quem tá dando azar não somos nós, não. É aquela estrelinha. É aquela estrelinha que vocês colocaram. Falando que é Mundial. É Mundial, Beluquinha? O Beluquinha falou que não. Se liga na versão jovem, só que o São Paulo precisa de experiência nesse momento. Marco Aurélio Cunha, boa tarde. Surpreso com a demissão do Luiz Zubeldia? Renata, boa tarde a todos. Surpreso não, como eu disse, aquele filme era o marcado para morrer. Só faltava a data, né? Porque você constrói a carreira de um treinador. Como foi, Ricardo? É que o senhor falou mesmo, é então, verdade. Eu disse isso. Defendeu o tempo todo? Defendi o tempo todo, porque eu acho que eu aprendi com um grande presidente da história do São Paulo que o melhor treinador que o São Paulo tem é aquele que está lá. E que a gente tem que trabalhar por ele, fortalecê-lo na dificuldade e estar apoiando a equipe o tempo todo. Óbvio, não estou dentro para saber quais são as circunstâncias, mas a mim, eu enxergo que a ordem veio de fora para dentro e não de dentro para fora. Olha só, um contraponto a essa história é que o Fortaleza anuncia que Vojvoda continua. Não será destituído do cargo. Chico Garcia são gestões diferentes, princípios diferentes. E o Marco Aurélio Cunha foi muito bem quando ele diz que os bastidores falam por si só. Nem sempre aquilo que o mundo externo conhece é a verdade, a realidade do dia a dia. Boa tarde, menina Renata, boa tarde a todos. Mas você vê que não tem nem unanimidade e consenso entre os tricas do programa. Você imagina Triucas. do Triucas aqui, né? Já tá todo mundo, um pensa uma coisa, o outro não sei. Então imagina lá dentro do São Paulo. E parabéns à diretoria do Fortaleza. É muito difícil fazer o que a diretoria faz. Porque assim, segurar um treinador pressionado, como já foi em 2022, seguraram. E o trabalho do Vojvoda é reconhecido. Tá numa fase ruim, tá. Mas se existe convicção, tem que seguir. Cara folgado, se fosse brasileiro técnico, você ia falar pra derrubar. Você é assim, boa, Ronaldo, você boa. é assim. É isso aí. Infelizmente, presidente, ele aparece, uma diretoria como um todo, todos aparecem na crise, na hora ruim. Quando alguém consegue conciliar ou estancar uma crise, aí é que mostra habilidade no cargo. Então, vamos esperar a sequência da temporada para poder até avaliar melhor a diretoria do São Paulo, Cicinho.
Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp... Realmente, Renata, boa tarde aos novos amiguinhos, né, do segundo tempo e do programa. E assim, a gente vê o Fortaleza, uma diretoria que tem convicção e um treinador que tem culhão. No São Paulo, uma diretoria que parece que não tem convicção e um treinador que é pipoqueiro. Porque se pediu pra sair, nós estamos falando. Quer dizer que o Zubeldia não tem esse negócio aí que você falou. Não, assim, pipocou, porque qual outro cenário que vai favorecer ele a demonstrar o futebol no futebol? Mas é chato você ficar sendo fritado o tempo inteiro, né? Não, eu vejo muito mais como uma mas você quer ser treinador, quer mamar, mamão com açúcar? Eu também quero. O cara reconheceu. Eu quero ser treinador também. Não, ele ficou refém da palavra dele, porque ele falou o quê? Que ia ser campeão da Libertadores. Não vai não, Zubeldia. Não vai, já foi. Vai não. Isso daí, sabe o que é? É aquela questão do Boca lá, ou às vezes o Boca Juniors já tem tá uma na seleção manga. aí. Chegou, você abrir mão do Tem uma dinheiro, você seleção sair aí. do cenário brasileiro aqui, tem coisas por trás. Eu acho que primeiro, Ulisses, a gente vai ter que confirmar. O São Paulo colocou no início da nota de comum acordo. De comum acordo. Depois a gente vai saber se o Luiz Zubeldia que sair tinha alguma outra proposta, outro cenário, ou se o São Paulo também achou ótimo já liberar para começar outro trabalho. Enfim, não saberemos. Fato é que ele deixa o São Paulo. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Renata Fã. Boa tarde, o telespectador da Band. Nunca é de comum acordo, raramente é de comum acordo. Sempre um entra com o pé, o outro entra com a parada lá, que você já sabe, todo mundo já sabe. Então é o seguinte, é assim, é a vida. A vida é assim, a vida é assim. E demorou, menino. Demorou pra ir embora. Eu já apanhei vários de comum Entendeu na parada? Demorou pra ir embora, o trabalho não era bom, só na Libertadores, se complicando, perdendo jogos que não podia perder, escalando mal, contando mal. Eu sempre fui contra e vai ser melhor pro São Paulo, né? Agora, esse negócio que você falou é perigoso, Cicinho. O quê? Ele não será campeão pela Libertadores. Pelo São Paulo, não. Mas por outro time, talvez. Qual outro time? O Boca não tá nem na Ué, Libertadores. mas ele pode assumir o time que esteja. Ulisses, tem uma seleção na parada aí. Pode pintar numa seleção. Também. E é bem mais tranquilo o trabalho numa seleção. Agora, Edu Dracena, quando o jogador lê esse tipo de nota, quando ele vê que o clube dispensa ou que o treinador pediu para sair, que o fim da linha chegou, como é que ele reage? Renata, boa tarde a todos, meus amigos. Eu acredito que 70% tá dando alegria, pulo de salto de alegria lá, porque aqueles que não jogam sempre não gostam do treinador, porque fala que não estou jogando, porque é o treinador, aquela coisa toda. Aqueles que estão jogando, né, vai ficar triste, porque vai sair o treinador, pode chegar outro treinador, e isso também acende a questão da competitividade entre os jogadores. Então, de repente, pode ser que o São Paulo possa ter um crescimento agora nessa reta final de temporada. E o capitão é quem posta o agradecimento. Valeu, treinador. Obrigado. Em nome do grupo. Em nome de todos, né? Alguns, E aí, Everton Guimarães, qual foi a sua interpretação da saída de Luiz Zubeldia do comando técnico do São Paulo? Boa tarde, já estou sentindo sua ausência aqui. Para com isso, Olha o pelo tamanho amor da de criança, Deus. né? Avisa. Tamanho do cara. Buenas, muchachas. 50 tons de cinza. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. E um de vermelho. Ele tava, obviamente, ele tava numa feira, né? Frigideira no fogo e ele sapateando em cima do fogo alto. Ele já estava sentindo que tinha gente do próprio clube fritando, embora as pessoas negassem. Todo mundo acha sensacional o Simeone estar há mais de uma década no comando do Atlético de Madrid, mas aqui, na primeira crise, querem a cabeça do cara. É o que normalmente acontece. Aí começa a colocar a culpa no comportamento do cara, que o cara é muito ácido, que o cara é muito isso e tal, mas esquecem de olhar para a estrutura extra-campo do clube, né? A situação de dívida e de toda a bagunça interna do clube, que o elenco não é espetacular, é um bom elenco, mas não é um elenco espetacular, e acham que a culpa é toda dele. Então, nessa aí, ele viu que a parada poderia ser boa para picar a mula, como a gente diz por aqui. Então, eu adoro o Crespo, gosto do Crespo, tem uma passagem de título, inclusive, no São Paulo. Acho que São Paulo acerta na escolha e o Zuba que siga a vida dele, né? Mas que estava sapateando na frigideira, pegando fogo, estava, e já faz muito tempo, inclusive. Acho que foi bom para eles o meu dia que tomou a posição de pedir para sair, de comum acordo. E lá no São Paulo você pode ter certeza que tem um monte de gente agora dizendo, ufa, graças a Deus.
Tá aqui o Sgarbi querendo falar mais, lógico que vamos falar dessa saída, mas o Capelani está acompanhando de perto, tá apurando os detalhes. Já trouxe a informação que o nome da vez, a bola da vez agora é Hernan Crespo. Porteiro de velório. Capela, eu não imagino que, independentemente se o Zubeldia pediu para sair ou se o São Paulo queria dar fim de linha para ele, mas com certeza tem algum nome engatilhado. Isso é fato, não é? Porteiro do Apocalipse. É assim, eu vou até falar uma sublinhadinha aqui, viu? Porque o Sgarbi, ele começou o programa murchinho hoje, né? Eu fico triste com a saída de um treinador. Pediu a cabeça do Zubeldia toda semana aqui no programa, agora fica triste com a saída do Zubeldia. Ah, pra lá, rapaz. Negócio seguinte, ó, pra falar do Crespo. Informação até do blog do São Paulo, pessoal que faz a cobertura diária do Tricolor, é que a carta A não era nem o Crespo, tá? A carta era o Juan Pablo Vojvoda, lá do Fortaleza. Mas como vocês falaram muito bem, ele não vai sair, pelo menos nesse primeiro momento. São Paulo se vê na correria, porque assim, gente, jogadores em férias, daqui a pouco tem representação, daqui a pouco volta aquela loucura da temporada. Copa do Brasil, Libertadores, etc e tal. Então, assim, o Crespo, ele foi um cara que já conhece o calendário, conhece o clube, conhece alguns atletas, conhece praticamente as instalações do São Paulo. Pouca coisa mudou de 2021, quando ele trabalhou aqui, para 2025, ano que nós estamos. Então, assim, existe esse débito com o próprio Crespo, que deve ser colocado em contrato também para que o São Paulo possa ir fazendo aí o abatimento dentro dos salários, de luvas e assim vai. Então a informação é essa. Não era a carta principal. Mas, já que o Vojvoda fica no Fortaleza, chegou o Crespo até por uma questão financeira, gente. Vamos falar a grande verdade aqui. São Paulo tá batendo num teto de quase 1 bi de dívida. Não dá para sair no mercado e flertar com o Jorge Jesus, flertar com esses treinadores que passaram recentemente para cá. Então a informação é, São Paulo precisava de um fato novo, até porque eu entendo o medo dos caras de enfrentarem o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Tem que mudar o treinador para ver se dá um jeito nesse time aí, né, Rê? Deve ter sido por isso mesmo que ele foi embora. Claro, lógico, não é? Bom, cada final de era num clube, cada saída de um treinador e da sua comissão técnica deixa um vazio, um hiato, uma lacuna, um buraco neste programa. É o fim dos Subelovers por aqui no Jogo Aberto. Pros triucas aí. Vai. Uma perguntinha. Deixa eu te falar, vai ser amarelão. Eu sou amarelão. Luque de Maiás. Uma pergunta que mandaram fazer pra você desde quando você chegou. Qual? Presta atenção. E o Rames? Que fazer pergunta para eles, eu não sei. Crise nos triucas no programa. Quem vai escolher hoje? Quem? O representante da prévia é você. Ah, eu? Entre Marco Aurélio Cunha, Sgarbi ou Cicinho. Eita. E o técnico? Caramba. Meu treinador Zubeldia, absolutamente garantido por mim no São Paulo. O maior campeonato de apostas do Brasil. Então os dias do Zubeldia estão contados. Eu sempre acho que o treinador que está no clube deve merecer respeito, deve ser sempre apoiado. E eu não vejo essa necessidade de troca de treinador. Mas eu discordo veemente do doutor. Majestade, quem é esse? É o bobo da corte, ele só acredita no impossível. Ô, Sgarbi, qual é a chance de São Paulo ganhar a Libertadores esse ano? 9. Eita! E o técnico? Caramba! Meu treinador Zubeldia, absolutamente garantido por mim no São Paulo. Deste solo onde é o piso deste povo que eu amo. Cacau só, cacau só, cacau só. Sois rei, sois rei, sois rei. Se preparem porque o pódio do Abel vai ser tirado pelo Zubeldia, novo melhor treinador de futebol brasileiro. Zubeldia. I love you. Que saudade que eu tava de ser um Zubalover, cara. Nossa, que saudade que eu tava de ser um Zubalover. Alguns momentos depois. Agora, Zubeldia, eu não vejo futuro contigo no São Paulo. O futebol tem um enredo, né? E nesse enredo aí, o Zubeldia estava marcado para morrer no fim do filme. Apocalíptico, hein, Marco Aurélio Cunha? Acabou essa era no programa de altos e baixos, de amor e ódio, tudo misturado. Quando vocês estavam dando uma trégua, eis que acabou a história dele. Fim de linha para o Zubeldia, que tem outros planos no São Paulo também, Marco.
Eu lamento muito toda a saída de treinador. É sinal que o trabalho foi bom até enquanto durou, vamos dizer assim, né? Acho que um clube é estável quanto mais tempo tem o seu treinador. Já visto o Palmeiras, o Fortaleza. Existem clubes que conseguem manter seus treinadores em períodos difíceis. Outros não têm essa habilidade. Eu gosto do Zubeldia, defendi o Zubeldia, continuaria defendendo o Zubeldia, porque, por incrível que pareça, ele vai muito bem nas Copas e vai mal no campeonato de pontos corridos, né? Algo tem que ser feito ali para engrenar essa questão do ponto corrido. Por isso que tem coordenador técnico, por isso que tem auxiliar técnico, tem diretor de futebol, para que contribuam para que o treinador dê o seu melhor ali naquele momento, né? E, infelizmente, é mais fácil sempre trocar um treinador e buscar uma nova solução do que consertar o que está em casa. O problema do São Paulo, na minha opinião, também é que o DM esteve cheio, acima até da capacidade ao longo dessa temporada, de janeiro para cá. E isso prejudicou muito, com certeza, o trabalho dele. Não é a única desculpa, mas eu vejo como um empecilho, Sgarbi. Total. O Zubeldia, o doutor falou, parece um cara gente boa, eu gostava até do perfil dele enérgico ali, só que o trabalho não era bom. Esse ano, principalmente, o trabalho do Zubeldia esse ano era ruim no São Paulo, ruim. Ele tem, para ver os cartões. O cara tomando cartão, sendo suspenso, prejudicando o São Paulo nisso. O trabalho não era bom. E na Libertadores? O São Paulo contra times de Série A, eu não me lembro aqui de 3 jogos bons do São Paulo contra times de Série A, tá? Não me lembro. 2 jogos, bobear é muito até, contra times de Série A. Ganhou do Corinthians ali no Paulista e do Mirassol. Aí com o Santos teve uma vitória no Brasileiro esse foi o título, né, do São Paulo. Ganhar do Corinthians. Você tá comemorando o Paulistinha como se fosse Copa do Mundo. E não é. Mas não, parabéns. Só que o trabalho não era bom. Então chegou um momento, e já estava meio escrito isso. Se era para trocar, tinha que ser agora. Agora, no momento que tem uma parada milagrosa pro São Paulo, senão já ia chegar um treinador agora na fogueira, pro cara treinar, pro cara dar um preparo pros jogadores, colocar seu sistema de jogo. Eu penso isso. Só que o questionamento tem que continuar na diretoria do São Paulo, nos jogadores do São Paulo, que muitos não estão jogando nada esse ano. Departamento médico, e aí? E aí? Tá Os cheio, jogadores se machucando, e aí? Tá demorando cheio. pra recuperar, preparação física de São Paulo, e aí? Os caras se machucando também toda hora. O departamento médico não machuca. Não, mas tem que recuperar, então. Mas tem que recuperar. Não, mas pelo amor de Deus, não é normal. Não é normal o São Paulo, a forma que tá, de jogadores lesionados, preparação física, jogadores muitos que também tinham que estar jogando bola, chamando a responsa, não estão. Então, e aí? Muita reclamação, muito fácil. muito isso. cartão. E é muito fácil agora cair tudo no treinador, que tinha que sair. Eu falei que tinha que sair, tava na hora de sair. Não estava dando certo. Só que é muito fácil cair tudo nele e esquecer de problemas na diretoria, que são muitos, jogadores também, que são muitos, departamentos, que são muitos. Então agora tem que ser uma mexida geral aí, eu penso isso. Gosto da possibilidade. Acho que dentro das opções que a gente tinha no mercado, era um nome mais certo. E eu tinha pontuado isso hoje mais cedo no nosso Bom Dia Tricolor e falo novamente por aqui. Foi injustiçado em boa parte do seu último trabalho pelo São Paulo. Ele chega, né, e aí eu não tenho memória curta, tem gente que tem memória curta, mas eu, assim, felizmente não tenho. Ele chega após a perda do título do Brasileirão com o Fernando Diniz e muita pressão já no começo da era Casares por um título, né? Tinha muito essa pressão de, a gente tem que ser campeão, a gente tem que ganhar alguma coisa. A era Casares, a gestão Casares começa com uma pressão onde publicamente era falado que o Campeonato Paulista era uma Copa do Mundo. Isso eu lembro, tá? Isso eu lembro muito bem. Era falado publicamente que tinha que ganhar o Paulistão, aquela pressão toda. Ele acatou essa pressão e foi campeão do Campeonato Paulista sem pré-temporada. É um mérito do seu trabalho. Aí depois ele sofre as consequências disso, fisicamente ele perde boa parte do seu elenco, ainda assim consegue ir nas Copas também, as 2 eliminações quero pontuar, contra o Fortaleza, o Volpi fez um jogo bizarro, estava 2-0 controlado, o Volpi deu enfim, aquelas volpeadas dele, a gente foi eliminado na conta do Volpi, e, cara, na Copa Libertadores a gente perde feio no Allianz, a gente bagunça o time, mas antes do Palmeiras fazer aquele 1-2, que acho que foi 3 ou 4-0 aquele jogo no Allianz Parque, o São Paulo, cara, teve uma chance cara a cara do Pablo que ele perde na frente do Everton. E, eu tava pontuando aqui, ele publicamente, o Crespo, pediu mais de um mês praticamente, um novo centroavante. Ele tava falando que ele queria um novo 9, ele pediu pra direção, aí o São Paulo tentou Benedetto, avançou, não conseguiu contratar e ficou sem ninguém. E aí o Pablo, cara a cara, perde o gol. Então, assim, acho que faltou parceria, como faltou muitas vezes com o próprio Zubeldia por parte da direção, que a gente já mencionou. Mas acho que faltou parceria por parte da direção com o Zubeldia e com o, enfim, Crespo em 21
Então, eu vejo que tem muitos méritos que não são pontuados em relação a esse trabalho. Ele conseguiu potencializar jogadores importantes, usou bem a base, por exemplo, o Marquinhos, era do sub-20, nunca tinha pisado no profissional, ele, com a sua própria coragem, coloca o moleque para jogar lá no El Cilindro contra o Racing, e a gente passa de fase, na Copa Libertadores com um baita jogo do Marquinhos. Acho que esses são méritos que a gente tem que pontuar da última passagem, mas vou chamar Raí Monteiro, meu caro Léo, que ele vai comentar, então, um pouco em relação a essa contratação do Crespo, né? Então, esse, enfim, novo técnico, velho conhecido. Muito boa tarde, meu caro Raí, quero o seu comentário sobre o novo técnico do São Paulo, Hernan Crespo. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Tudo bem? Tá me ouvindo legal aí? Meu áudio está chegando bom para todos. Boa tarde, um abraço a todos. Cara, assim, eu acho que dentro do que era possível é o melhor nome, é um mercado muito difícil, né? Eu acho que até por isso São Paulo não tomou a atitude antes de demitir o Zubeldia, e não foi a decisão da diretoria, né? Ele pediu para sair. Então, assim, eu acho que também tem a ver um pouco com o fato de não ter um grande nome no mercado, né? Este não movimento. O movimento se dá porque ele foi lá e resolveu entregar o cargo. Então, dentro do que era possível, eu acho que o São Paulo faz uma boa escolha, sim. O Crespo fez um trabalho muito diferente daquele que ele tinha feito no São Paulo, que foi curto, e antes no Defensa e Justiça, lá no Al-Ain, onde ele ganhou a Champions Asiática, né? Inclusive, até por isso o Al-Ain vai jogar a Copa do Mundo de Clubes que a gente está acompanhando, tá no grupo da Juventus, do Manchester City, do Wydad Casablanca. Foi com ele que o time ganhou o título. Tinha até um lateral esquerdo, o Eric, muito bom jogador brasileiro. Eliminou o Al-Hilal do Jorge Jesus, eliminou o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo no caminho, né? Até a final. Mas foi um trabalho diferente até na forma de jogar, porque ficou muito marcado o Crespo dos 3 zagueiros no período em que ele jogava aqui no São Paulo, que ele comandava o São Paulo, né? No Al-Ain já não era isso. Era um time que jogava com uma linha de 4, 2 jogadores de velocidade pelos lados, um meia mais central, um centroavante, enfim. Estou até preparando um material para publicar depois sobre especificamente isso, mas eu gosto do nome sim, e agora é ver como o elenco também vai se adaptar a essa mudança e o que ele vai trazer de possibilidade, né? Porque eu me lembro que quando ele foi contratado da outra vez, quando sai do Defensa e Justiça, né? E curioso que o último jogo do Crespo à frente do Defensa e Justiça foi contra o Zubeldia, né? A final da Copa Sul-Americana, em que o Defensa e Justiça ganha do Lanús. Então, quando ele veio naquela ocasião, era o time que jogava com 3 zagueiros, sempre a gente projetou em cima daquilo, né? Agora não, é um técnico que depois disso comandou outros 2 times, né? Ele teve uma passagem no Aldo Rail, se não me falha a memória, antes de ir para o Al-Ain, e por lá ele fez trabalhos diferentes, né? Estou falando de base tática. Então, também é um técnico que agora, 4 anos depois, voltará ao São Paulo com mais bagagem, com outra experiência e possivelmente com outras formas de jogar. Eu acho que isso, dentro da variedade que o São Paulo tem de características no seu elenco, é um ponto bastante interessante. Fala pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí a Renata Fã e diversos outros comentaristas, né, falando a respeito justamente da saída do Zubeldia, né? Zubeldia que vinha fazendo um trabalho bom, né, no São Paulo, referente às Copas, né, tanto a Copa Libertadores como a Copa do Brasil, ele vinha conseguindo obter resultados positivos, porém a atuação do São Paulo no Campeonato Brasileiro vinha muito mal. São Paulo teve diversos empates logo nos primeiros jogos, desperdiçou muitos pontos, né, dentro de casa, né, tanto contra esse jogo do Vasco, outro contra o Mirassol. Então o São Paulo acabou desperdiçando muitos pontos, né, no Campeonato Brasileiro. Tanto é que está a 1 ponto da zona do rebaixamento, né. Acredito também que o temperamento do Zubeldia, né, esse temperamento explosivo, de estar reclamando ali com a arbitragem à beira do campo, tudo isso também tem influenciado, né? Porque ele tomou diversos cartões amarelos, cartões vermelhos, e acabou ficando de fora de partidas importantes, né? Isso acabou prejudicando o São Paulo. E tudo isso veio causando uma pressão e chegou ao ponto dele mesmo chamar a diretoria do São Paulo, conversar amigavelmente, né? E optarem pela saída dele. Agora é torcer, né, pro Crespo, que acabou de chegar. Ele venha fazer um excelente trabalho, né, com a equipe do São Paulo. Na minha opinião, a última passagem dele pelo São Paulo foi muito boa, né? A primeira passagem dele. E espero que ele continue dando seguimento a esse trabalho dele, que o São Paulo possa avançar tanto nas Copas, né, na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, mas que também venha
a se recuperar, né, no Campeonato Brasileiro. Uma equipe como a do São Paulo, né, o time do tamanho do São Paulo, não pode estar ocupando aquela faixa ali da tabela do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que estar sempre brigando lá em cima, né, entre os melhores, né? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? Só clicar aqui no botãozinho aqui embaixo, deixe o seu like, ative o sino e até o próximo vídeo.